Este homem é Ivanildo. Ele está sendo acusado de atirar com uma arma contra um homem chamado Luciano e matá-lo. O motivo? Ivanildo acreditava que Luciano estava se relacionando com sua esposa. Segundo ele, foram dias de provocações, ameaças e perseguições emocionais até que o pior aconteceu. Agora está diante do juiz. Preste muita atenção em cada palavra dele. Você acha que ele está certo? Senhor Ivanildo, bom dia novamente. Bom dia. Senhor Ivanildo, desde já eu informo ao senhor que o senhor tem direito de permanecer em silêncio, o senhor não é obrigado a responder nenhuma das perguntas que lhe serão feitas, e o seu silêncio, caso assim o senhor permaneça, não será interpretado em seu desfavor, não trará nenhum prejuízo à sua defesa. Mas, senhor Ivanildo, eu lembro que esse é o momento processual que o senhor dispõe, para fazer uso da palavra e aprimorar sua defesa, caso o senhor queira. O senhor compreendeu seus direitos, senhor Ivanildo? Sim. Senhor Ivanildo, o senhor está aqui acompanhado dos seus advogados constituídos, doutora Marildo Pereira e doutora Ricardo Alexandre Deutsche. O senhor conversou com eles antes de iniciarmos o interrogatório? Sim. O senhor tem conhecimento sobre o inteiro teor da denúncia que foi feita contra o senhor? Sim. Sabe do que está sendo acusado aqui nesse processo? O senhor deseja que eu faça a leitura da denúncia ou o senhor entende que não há necessidade? Não há? Então, eu só faço um brevíssimo resumo. O senhor está sendo acusado de, no dia 2 de fevereiro de 2017, por volta das 16 horas e 30 minutos, ter proferido um disparo de arma de fogo contra Luciano Bernardi, causando a sua morte. Então, esse é um brevíssimo resumo do que consta na denúncia. O senhor já disse que já tem conhecimento, que não é necessário fazer a leitura. O senhor pode, por gentileza, dizer seu nome completo, por favor? Ivanildo da Silva. Nome de seus pais? Antônio da Silva e Ercília Molinari. A sua data de nascimento, senhor Ivanildo? 10/10/64. O seu atual endereço? Francisco Salvador Rodrigues, 284. Qual que é a profissão do senhor? Hoje estou aposentado. O senhor tem filhos? Sim. Algum deles com menos de 18 anos? Algum Não. deles dependente do senhor? Sim, tem 19 anos, mas continua na dependência. Ok. Senhor Ivanildo, o senhor já foi preso ou processado criminalmente alguma outra vez? Não? Sobre os fatos que constam nessa denúncia, senhor Ivanildo, o senhor quer responder às perguntas ou quer exercer o seu direito constitucional ao silêncio sem prejuízo para a sua defesa? Respondo as perguntas. As perguntas, o senhor responde. Então, senhor Ivanildo, a primeira pergunta, que inclusive é o que consta ali no Código de Processo Penal, é se essa acusação ela é verdadeira. Sim. O senhor quer explicar, então, o que aconteceu ali? Sim, posso explicar, claro. Final do ano, eu descobri a traição da Kelly, não sabia com quem, e aí inicia-se um processo de separação. Obviamente, E aí, no decorrer dos fatos, logo em seguida, lá meados de janeiro, eu sou interpelado, abordado pelo Luciano, e vim por saber através dele mesmo, que de uma forma abrupta, grosseira, veio e me indagou, perguntando o que estava acontecendo. Todo mundo que passava apontava para ele, para o galpão, enfim, e perguntou o que estava acontecendo, que estava todo mundo apontando para ele, e que para ele não fazia diferença matar ou morrer, tanto fazia. E aí isso, obviamente, ficou claro, eu não tive reação, fui pego muito de surpresa, e ele desferiu mais ofensas, e foi incisivo. E a partir daquele momento, então, eu soube que era com ele. E depois disso, continuou as abordagens, as provocações. Cada vez que eu ia no galpão, ele vinha, se debruçava sobre a janela do carro e ficava questionando, dizendo que era bom ter se separado, enfim, fazendo provocações. Praticamente querendo que eu saísse do bairro, claramente, me abordava com questões diretas, e bem furioso. Estava muito envolvido, eu acredito, com aquele, E aí estava querendo me ver pelas costas. E não cessava apesar da minha reação ser passiva, não cessava. Isso foi
uma frequência avassaladora. Chegou um momento que eu tinha já dificuldade de ir, já ia com constrangimento e sentindo, e sendo advertido até pelas outras pessoas. Inclusive, o pai dele fez uma observação para mim, mandou que eu me cuidasse, falou que era filho, mas que era bandido, e que eu tomasse cuidado e não desse as costas para ele. Tá? E outras pessoas, a mãe dele, que aliás, eu conheci o pai dele, a mãe dele, né? Até quero aproveitar a oportunidade aqui porque é muito constrangedor isso, é muito difícil. Para me desculpar com meus filhos, principalmente, e com a família do Luciano, que eu conheci também. É difícil, desculpa. Não, o senhor tem o seu tempo. Se o senhor quiser uma água para o senhor Ivanildo. Tá tudo bem. No tempo do senhor também, tá? Tá ok, obrigado. Obrigado. Infelizmente a gente não domina os fatos. As coisas vão acontecendo e se desenrolando e às vezes fogem do controle da gente. E em alguns momentos a gente pode não estar... Pode estar muito abalado emocionalmente. Uhum. Mas foi uma perseguição bem... assim... avassaladora, posso dizer. Tá? Perturbadora, e frenética e frequente. Ele tinha o intuito de me ver num colapso emocional, sei lá o que, realmente a catástrofe. Mas não tinha como eu sair correndo, abandonar tudo. Enfim. Bom, foi um dia lá para o galpão, buscar uma chapa que meu filho tinha pedido, lá tinha. E entrei no galpão, e aquele dia foi o derradeiro, né? Quando abri a porta do galpão, que na verdade era a porta do terreno, né? O galpão era do lado, ela dava acesso para os fundos eram uma grade que tinha acesso para um terreno, uma área verde, né? Mas que eles ocupavam, porque ele tinha o terreno do lado, né? E aí via a vela e, enfim, fiquei muito incomodado. Com aquilo e na hora que saí, fiquei ali na frente um pouco, uma situação bem desconfortável. Um pouco. O inquilino dele, o rapaz que ocupava o galpão que era dele, acabou abordando, me cumprimentando, de uma forma sutil ali, mas acabei indo no portão, porque na distância tentou ouvir. E acabamos conversando e naquela eu entrei dentro do galpão no intuito de, sei lá, botar a vela lá e pedir para que ele entregasse pro Luciano. E nisso o Luciano acabou saindo de trás do portão lá. Ele estava lá. E aí veio por cima de mim. Mas eu, segundo conselhos, estava armado. Estava coado. Uma sensação desconfortável. E acabou acontecendo. Ele veio por cima de mim e eu segurei ele com um tiro. Disparei contra ele. Uma forma de cessar o movimento dele. E na verdade, eu tentei até sair antes, mas o Valdecir estava atrás. Eles eram amigos, eles eram concominados, eles tinham uma relação bem próxima. O Valdecir até tinha feito algum comentário, eu não conhecia muito bem ele, mas ele tentou alugar o meu galpão lá e fazia alguns comentários meio, digamos assim, que dava para entender que ele sabia de alguma coisa. E
lamentavelmente, ele veio a óbito. Né? Fui saber disso depois. Eu tive que sair do local. Não tinha... Ok. Eu fui saber até pelo advogado que ele tinha falecido e... Certo. O Ministério Público tem algum questionamento? Bom dia, Ivanildo. Bom dia. Há quanto tempo você conhecia o Luciano? Cerca de 10 anos. Quanto? Cerca de 10 anos. Cerca de 10 anos. Tá. Vamos primeiro focar lá no dia. O Luciano, ele estava aonde? Ele estava no galpão do Valdecir, E o senhor estava aonde? no galpão ao lado. No seu galpão ao lado. Isso. 2 galpões vizinhos. Por que o senhor foi lá no galpão do Luciano? Na verdade, eu estava na frente do galpão, do meu galpão ali, e o Valdecir começou a conversar comigo. Tá. Me abordou com aquele bom dia, e aí, como é que tá? Entende? Eu estava um pouquinho distante e para poder conversar com ele, me aproximei um pouco. E ele continuou conversando, ele parou de trabalhar, começou a conversar comigo. Entende? E aí eu acabei me aproximando dele. E por que o senhor estava nesse momento com a vela e com uma arma? A vela porque eu encontrei ela lá. Tá. E a arma porque depois daquelas ameaças todas eu passei a andar armado. Essas Pelo menos ameaças, quando eu ia lá, né? aonde e quando aconteceram? Isso depois que a Kelly foi embora, né? Aquele foi embora quanto tempo antes? Coisa de uma semana, 2, assim, não tenho como precisar isso, Tá. né? Mas uma semana, Mas 2, ela não foi na virada do ano? ela foi embora na virada do ano. Então não foi uma semana, 2, né? Porque esse fato já aconteceu em fevereiro. Sim, mas as provocações já começaram antes. Eu fui saber... Não, eu perguntei quanto tempo antes a Kelly tinha ido embora. A Kelly, desde agora, foi dia 30, sei lá, Tá. ela foi embora. E aí, quando que aconteceram então essas ameaças? Essas ameaças começaram a partir de uma semana, 2 depois, Aonde? quando Aonde? ele me parou eu estava passando em frente, né, do galpão, e ele me chamou fazendo aquele questionamento ali. Que comigo. ameaça que ele fez para o senhor? Ele perguntou por que estava todo mundo, porque Apontando todo mundo pra ele. passava Tá. ali e Até apontava aí isso pro aí não é galpão uma ameaça. e para ele. Isso é um questionamento. Sim, ele Tá, fez ele. esse questionamento dizendo para mim que para ele tanto fazia matar ou morrer. Isso, Tá. essas 2 frases não... O senhor falou também que outras pessoas falaram para o senhor. Aí isso foi depois, né? Depois que ele se revelou, aí sai comentários, né? Eu mesmo... Outras pessoas falaram o que para o senhor? Quem falou? Quando? O pai que... dele foi uma pessoa que me advertiu, só que a advertência do pai dele foi antes, tá? Tá. Antes de tudo isso, eu não sabia de nada, talvez o pai dele soubesse de alguma coisa, e o pai dele, inclusive a mãe dele, Tá. me abordou um dia no mercado, e no estacionamento do mercado, e me abraçou e lacrimejou e disse que, enfim, teceu elogios e disse para mim que acontecesse o que acontecesse, que eu tinha ajudado muito ela com as minhas palavras no período que ela tinha se separado e que ela gostava de mim, independente do que acontecesse. O senhor alguma vez viu a sua esposa e o Luciano juntos? Não. O senhor relatou que tem uma gravação, tinha, Tinha. da sua esposa lhe traindo. Sim. O que aparecia nessa gravação? Primeiro, o senhor tem essa gravação ainda? Sim, não, isso foi deixado na delegacia, esse celular, né? Não, eu não perguntei o celular, eu perguntei a gravação. Não, tem. A gravação não tem. Não. Tá. E o que aparecia nessa gravação? Nessa gravação apareceu todos os movimentos dela num determinado dia ali, que foi o dia da descoberta da traição, não com quem. O senhor não sabe com quem? Não. Eu vou ser mais explícito. Desculpa a pergunta, mas Pode. assim, aparecia ela com alguém nessa gravação? Não. Aparecia ela fisicamente nessa gravação? Sim. Em que parte? O celular pegava o corredor, não pegava Certo. a sala. Ou seja, você não viu o que ela estava fazendo, nem com quem ela estava fazendo. Não. E com base nisso aí, o senhor atestou que era uma traição. Não.
com base nisso aí, eu questionei ela. E ela? E ela desesperou-se. Não, é porque o senhor fala que o senhor questionou ela porque o senhor ouvia, inclusive, gemidos nessa gravação. Sim, tudo Então- aquilo... então o senhor questionou ela com base nisso aqui? Claro, lógico. Tudo aquilo que eu falei da gravação, que eu fui replicando para ela o que eu tinha visto e ouvido na gravação, tudo isso eu fui falando para ela, paulatinamente, passo a passo. Mas Uma tu questionava conversa- ela com o Luciano ou questionava ela com... Não, eu cheguei em casa e ela me recebeu com um sorriso que, lamentavelmente, eu não posso esquecer, porque a dissimulação se faz pelas costas, né? Tá. E o Luciano, onde é que ele entra nessa sua história aí? O Luciano se revelou naquele dia em que ele perguntou por que estava todo mundo. E aí ele disse que tanto fazia matar ou morrer e falou que tinha realmente, que era bom que eu tivesse me separado, porque senão poderia ser pior. Enfim, falou coisas absurdas, tá? Chegou até a dizer para mim que um homem sem chifre é um animal indefeso. Ele fez provocações escancaradas, provocações mesmo, sabe? Te chamando para o... Certo. Ele foi agressivo com o senhor? Com certeza. Só. Não, eu digo fisicamente, ele investiu no senhor? Eu acho que ali ele tomou um pouco de cuidado, mas ele queria... Eu acho que era o primeiro passo de tudo, porque depois ele... Não, a continuou. pergunta ela é objetiva. Ele investiu fisicamente contra o senhor em algum momento? Não, fisicamente não. Tá. As agressões foram... Quando que o senhor se apoderou Moraes. dessa arma? Logo em seguida, depois disso. É. Depois disso, eu comentei com um amigo que conhecia ele e disse para ele, contei a história, disse... Ele tinha comentado comigo, até me tranquilizando, dizendo, cara, nem te preocupa, tudo aparece, de fato é assim, né? E não interessa quem também, porque foi embora. Separou, não... Voltando então lá para o dia, o senhor estava no seu galpão, foi conversar ali com o Valci, e aí o que aconteceu na sequência? Na sequência eu entrei no galpão, com aquela vela que tinha sido deixada lá, mas além dessa vela eu já tinha recebido outras coisas, essa vela era só mais um objeto. O senhor sabe que quem eu foi tava... que botou essa vela lá? Não, eu não vi, não. Mas eu, obviamente, penso que foi ele, porque... Por quê? Porque já tinha aparecido outras coisas e um dia ele passou na minha casa lá também de moto, fez o contorno e tinha aparecido vela. Aquilo eu joguei no lixo e desprezei aquilo ali. Aquele tinha o costume de usar a vela na casa? Sim, aquele estava passando um momento de sei lá, estava confusa, estava... Entendi. Tá, aí o senhor entrou ali com a vela, e o que aconteceu? Entrei com a vela, no intuito de colocar a vela lá para que o Valdecir entregasse a vela para ele. Tá. E o que Uma aconteceu? bobagem. Aconteceu que ele saiu de trás de um veículo lá. Ele primeiro esperou eu. O senhor chegou a entregar a vela para o Valci? Não. Não entregou. Não, tá. não. Foi só uma ideia Entendi, boba que me surgiu na hora, assim, no impulso, onde eu adentrei ao galpão com aquela vela na mão ali, conversando com o Valdecir. E de repente ele saiu, né? De trás do portão, lá tinha um carro, estava atrás do carro, e veio com um objeto e uma faca, tipo raspando, mas com aquela postura... Faca raspando aonde? Tocando um objeto mais ou menos do tamanho desse livro aqui, uma espécie de um bloco metálico. Tá. E aí ele veio para cima dele. Veio caminhando na minha direção. E eu dei um passo para trás e aí percebi a presença do Valdecir atrás de mim. E aí, num movimento súbito ali, numa explosão de estresse ali, acabei sacando a arma e... Tá.
Eu quero entender o que ele tinha na mão. Acabando, eu apontei a arma para ele. Não, o que ele tinha na mão? Uma faca batendo? Não, uma faca e um objeto metálico, sei lá, porque o senhor foi, peça de um carro, o senhor foi interrogado lá na delegacia no dia 10 de março. Sim. Um mês depois do fato. E o senhor fala aqui, ó, que ele tinha um objeto na mão e que não sabe dizer qual objeto era. Ou seja, uma semana depois do fato, o senhor não sabe qual era o objeto. Aí depois, passou-se o tempo, daí quando o senhor foi interrogado em juízo, daí o senhor veio dizer que era uma faca. Daí hoje o senhor acrescentou que foi uma faca batendo num objeto. Ele tinha então, objeto, assim, o tempo vai passando e vai melhorando a sua memória? Não. O objeto, a indefinição do objeto é por não conseguir descrever. Inclusive lá na delegacia já foi essa... Mas o senhor acabou de me dizer que era uma faca. Qual é que era a dificuldade de dizer que era uma faca para o delegado? Mas foi dito. Não, o senhor... Não, inclusive botou aqui... Ainda está aqui. Um objeto na mão. Não sabe dizer qual. Sim, mas aí foi questão de ser indagado em relação ao bloco. Mas faca não apareceu? Porque com certeza, se o senhor tivesse falado que tinha uma faca aqui, o senhor na presença do seu advogado ia pedir para o delegado consignar que tinha uma faca. Não consigo o senhor não falou nem que era bloco, o senhor falou um objeto. Um objeto. Ok, doutor. Ele já respondeu, doutor. Tá, e aí o senhor deu um tiro nele. E aí o que aconteceu? Eu apontei a arma para ele. Tá, o senhor apontou a arma e ele, com esse objeto aí, ele continuou vindo na minha direção. Tá bom. E aí eu saí, o Valdecir estava atrás e, como eu estava com a mão na arma, saquei, engatilhei e atirei. E engatilhei de novo. Uhum. Só que daí ele já estava ferido, desengatilhei e o Valdecir correu. Eu pude sair. O Valdecir correu. E o senhor foi para onde? Aí eu fui para casa, para minha casa. Para sua casa. Tá, e aí foi para onde? Da minha casa e aí ali aí começou O que você fez com a arma? Aí eu saí da casa ali, já estava, sei lá, muito perturbado com... Sim, imagino. Um pouco, muito desnorteado, sem sentido, E aí saí, pulei a cerca e saí. Saí, aí tinha uma represa e tinha uns quintal de o fundo tinha um ribeirão, umas casas, e fui caminhando por ali e jogando fora a arma, celular, fui me desfazendo. Arma, celular, tudo você foi jogando fora. Tá. O celular, eu acabei... E depois o senhor foi para onde? A distância. O senhor entrou em contato com alguém? Daí era o fundo do ribeirão, esse fundo do ribeirão era fundo de residências. Uhum. E aí, numa dessas residências tinha pessoas. Tá. Numa outra tinha também uma senhora, mas essa senhora se assustou e eu acabei saindo. Né? E aí nessa residência eu entrei e era casualmente a casa do Moacir e o carro dele estava com o capô aberto. Um dele, ele estava lá limpando coisas e aí tinha uma pessoa... O Moacir é o que do senhor? O Moacir é meu primo. Teu primo. E tinha uma pessoa, tinha visita, e aí eu entrei dentro do carro dele e pedi desesperadamente para que ele me tirasse dali. No porta-mala? E ele te levou para onde? E ele saiu, o coitado ficou desesperado, começou a tremer também. Mas você não falou para ele o que tinha acontecido, ele não sabia? Nada, não. Aí depois, no caminho, aí eu fui dizendo para ele, e ele meio confuso, eu também, muito... E ele deixou o senhor aonde? Ele me largou lá no Encano. No Encano. E aí o que o senhor fez lá? No Encano eu fui para dentro de uma propriedade lá e acabei esbarrando com um senhor lá, era funcionário, chacreiro lá, e esse rapaz acabou me amparando. Certo, e o senhor ficou lá? Aí eu falei para ele do meu drama ali, ele disse para eu ficar calmo, me colocou sentado, fez uma oração e pediu para que eu me acalmasse, que ele ia me ajudar. Tá, e aí como é que o senhor saiu de lá? Aí
ele me levou para uma casa ali, e aí o Amarildo logo apareceu lá em seguida. Cadê o senhor ligou para o seu Amarildo? E aí eu acho que era o local que esse rapaz trabalhava. E aí o Amarildo apareceu lá, e eu nem conhecia o Amarildo, né? Mas enfim, foi uma providência de outras pessoas chamarem ele. E aí o Amarildo é que me falou que o Luciano tinha falecido. O senhor tem conhecimento, né, de que a sua ex-companheira e a filha dela relatam que você era meio controlador na vida dela. O que o senhor tem a falar sobre isso? Sabe, eu fui retirado dessa sessão. Certo. O senhor foi retirado porque as testemunhas... Então, isso, porque não queriam direito depor delas, exatamente. Sim. Né? E aí, numa reflexão, eu posso lhe dizer que dissimular pelas costas é muito fácil, quando não se pode mais dissimular olhando nos olhos, que é difícil, tá? Dissimular olhando nos olhos quando a pessoa já está desmascarada. Aí é fácil. Mais desmascarada do quê? Porque aquele sabe que da realidade, sabe qual é a dos realidade? fatos, essas citadas todas as ocorrências. Eu estou perguntando para o senhor qual é a realidade. A realidade é esse contexto todo contado. O senhor nega que seja controlador, é isso que o senhor quer dizer? É isso? Claro, mas totalmente. Eu nego veementemente. Não tem... eu tenho um temperamento, todos têm. O senhor tem alguma prova de que a Kelly traiu o senhor? Não necessariamente com o Luciano, com qualquer pessoa. Lamentavelmente... Alguém falou para o senhor Luciano. que viu? Alguém falou que viu alguma coisa? Depois que... Bom, vamos lá. Corno não é o último a saber, tá? Isso é um mito, tá? Qualquer pessoa sabe o que está acontecendo em torno dele, pelo menos sente. Sente. Tá? E percebe, tá? Isso... Mas aí é que eu estou. O senhor está Então. muito sentindo e percebendo. Isso. Eu quero saber se o senhor viu alguma vez ou alguém disse eu vi alguma vez. Vai ver traição? Não sei, estou Não perguntando. vi. O senhor disse que gravou, mas gravou Sim, ela sim, entrando numa Excelência, porta. ele já respondeu essa pergunta, tanto que o doutor promotor perguntou se o Luciano falou e ele já disse que o Luciano chegou a confirmar com ele. Pessoa. Não, mas alguma na prova. narrativa dele, ele já falou que o Luciano confirmou com ele, doutor. Não, numa das abordagens... A narrativa dele não é prova. Mas o senhor está repetindo a pergunta, eu só estou dizendo que o senhor... Ok, doutores, Tem só- mais alguma prova além dessa? Pronto. Não tem mais nenhuma prova, nem material. Aquele não seu tem. vídeo gravava alguma coisa? doutor, essa parte do Gravou vídeo e, não esse, foi o tempo todo. e ele está em posse lá da delegacia. Daí se consegue tirar da nuvem, O senhor apagou esse vídeo? não O senhor não apagou esse vídeo? apaguei esse vídeo. Por que o senhor disse na delegacia que apagou esse vídeo? Eu não disse na delegacia que Então apaguei tá esse bom, vídeo. nós vamos ver depois. Na presença do seu advogado, o senhor falou. Que eu Tô apaguei satisfeito. o vídeo. Satisfeito. Sim, de fato. Ah, desculpa. opa. Não, Ok. Vamos continuar. Lembrou? Me perdoa, tá? Não, Senhores, de só fato, vamos manter a calma aqui. O senhor lhe recorda claro se que apagou sim, ou não? Claro que sim, falei na delegacia e apaguei mesmo porque eu não suportei. Então tá bom. Não suportei aquilo. Agora- eu vi ele Eu estou repetidamente. satisfeito, excelência. Agora eu passo a palavra aos defensores. Sim, excelência, obrigado. Ivanildo, algum dia, em alguma ocasião, você proibiu a Kelly de sair de casa por qualquer motivo ou para ir a qualquer lugar, não? Não, Maria, nunca. Quando ela decidiu no dia 30 de dezembro de 2016 sair de casa, você impediu que ela saísse de alguma forma? Não, de forma nenhuma. Não causei nenhum impedimento, bem pelo contrário, tá? E vocês já resolveram a questão da dissolução de união estável com relação a bens, patrimônio, Sim, a questão sim, da sim. Guarda, a Sim, pensão? sim. Como é que está essa situação? Essa questão, ela mesma tomou a iniciativa, eu não tinha... Isso foi antes do fato ou depois do ânimo fato? para fazer isso.
Isso foi logo em seguida, foi uma ação bem rápida dela. Recebi já a ligação de Antes do fato ou depois do fato? Depois do fato. Depois do fato. E vocês entraram num acordo ou teve disputa judicial? Alguma coisa? Não foi. A minha advogada quis rolar e eu não quis avançar e resolvi por ali. Deu o que foi decidido lá, ficou por aquilo. Não recorri, não foi. Então, conscientemente você aceitou a separação com a Kelly? Então? Com certeza, tranquilamente. Não tinha. Por que não, né? Diante das circunstâncias ali. Óbvio. Seria um absurdo, né? O contrário. Então, por que você deu um tiro no Luciano, então? Isso foi um momento, cara. Por que você deu o tiro no Luciano? Cara, eu estava me sentindo muito acuado, muito pressionado. E aí acabei encurralado naquela situação ali. Então, tá. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado. Doutor Ricardo? Sim. Oi, Ivanildo. Depois do tiro, daí tu já comentou que foi lá para... Né? E aí o doutor Amarildo chegou lá, e daí o que vocês fizeram depois? Se apresentou na delegacia? Sim, aí o Amarildo me fez as orientações jurídicas, né? E... Tá, mas logo em seguida, ali, um dia depois, daí tu se apresentou na delegacia? Sim, nos apresentamos lá no dia 3/2. Tá. Ô, Ivanildo, para deixar bem claro, ali no galpão não era tua residência, né? Não. Tá. Vocês moravam em outro local. Era perto ali do galpão? Sim. Sim, na verdade eu tinha 2 endereços ali comerciais. Mas onde a tua mulher morava, onde vocês moravam? Bem, um pouco mais longe, vamos falar de 1,5 km distante, era a nossa residência. Uhum. Ali era um galpão comercial. E tinha um outro endereço também na frente que era comercial, na rua ali geral. A Kelly costumava ir lá no galpão? Não. Muito raramente. Tá? Lá no momento, né, que tu deu o primeiro tiro, alguma coisa te impediu, se tu quisesse dar mais tiros, seria possível? Alguma coisa te impediu? Ou alguém te impediu? Não, Mas se quisesse dar mais tiro, tu poderia ter teria dado? descarregado. Se fosse com esse intuito, tinha um 38 com 5 tiros. Mas jamais, não era essa. Tem um episódio também no processo, Ivanildo, sobre cartas de baralho ali de uma dama e rei. Apareceu lá rasgado. Tu sabe disso aí? Sim, apareceu coisas assim, que agora no momento posso não lembrar de tudo, mas coisas estranhas, vela, coisas estranhas, assim, objetos que não são muito comuns de se encontrar jogado. Tá. O promotor já perguntou para ti em relação à questão daquela vela que apareceu lá no teu galpão, né? De onde ela foi encontrada? Era possível ser arremessada da rua? Não, porque daí teria que passar por cima do galpão, né? E ela poderia ter sido arremessada de qual direção? Do vizinho ali, do Cristiano? O único acesso, inclusive não precisava nem arremessar, só passar por uma grade que tinha nos fundos, porque nos fundos era gradeado, então ele tinha uma visão daquela área não coberta dos fundos ali. Tá, né? Então por isso que tu interpretou que quem teria colocado aquilo ali teria sido o Luciano. Vamos dizer que eu entendi aquilo como uma evidência, né? E tu entendeu aquilo também como um deboche? Não, claramente. Tanto é que, além de encontrar esse objeto, isso aí começou aquela provocação que eu tinha comentado de gargalhada e umas provocações verbais, né? Com chacota, enfim. Tá. Satisfeito, silêncio.
O juiz já fez os questionamentos, então agora eu indago aos senhores jurados se tem algum questionamento a fazer ao réu. Caso sim, levante a mão e faça por escrito. Não? Então vamos encerrar o interrogatório. Você posso complementar? Sim, doutor. Se ele e o Luciano eles participavam de algum centro de espírita, algum centro de umbanda? Não, o Luciano ele era muito ligado a essa questão. Eu tenho uma cultura católica, né? Não, mas bem objetivo, Vanessa. Sim ou não? Não, de frequentar centro de umbanda, não. Ele falava do Sérgio, que era o guru dele lá, entende? E me aconselhava a ir lá. Tá. E essa vela que foi encontrada, era aquela vela fina ou aquela vela de 7 dias? Não sei se tu entende dela. Não sei se é de 7 mais dias, grossa. é uma mais grossa. Então tá. Na sua casa tinha alguma televisão? Na sua casa? Tinha. Essa televisão ou um rádio poderiam estar ligados perto do local onde o senhor teria feito aquele suposto vídeo que o senhor mencionou no seu interrogatório? Poderiam, né? Ou não? O senhor não sabe dizer? Não. O senhor... Pelo menos nos áudios, né? O senhor... Eu não ouvi interferência. Certo. O senhor ou o Luciano eram usuários de algum tipo de entorpecente? Não. Ok. Então agora sim podemos encerrar o interrogatório. Senhora Kelly, a senhora teve algum vínculo com o senhor Ivanildo da Silva? Sim. Foram companheiros? É. Ok. Então, diante desse vínculo, a senhora vai ser servida aqui na condição de informante e o Ministério Público tem a palavra. Obrigado, juiz. Bom dia, Kelly, tudo bem? Bom dia. Kelly, o Ivanildo está sendo julgado hoje por ter tirado a vida do Luciano, lá no ano de 2017. Por quanto tempo tu conviveu com o Ivanildo? Durante 20 anos. 20 anos. Tá. Quando esse fato aconteceu, vocês ainda estavam juntos ou separados? Estava há 1 mês separada dele. Tá. Tu não estava presente no momento Não estava. do disparo. Como é que tu ficasse sabendo dessa situação? A irmã dele me ligou, eu estava no trabalho, e ela ligou dizendo, né, o teu ex-marido, louco, atirou no Tizil e matou o Tizil. Tá. Durante esse tempo de relacionamento que a senhora teve com o Ivanildo, como é que era o relacionamento de vocês, a vida de vocês? Assim, no início, né, foi, assim, digamos, normal, foi bom, fomos felizes e tal. Mas, assim, com o passar do tempo, né, foi ficando cada vez pior, porque ele se tornou uma pessoa bastante autoritária, repressora, né? Então, foi se tornando, assim, bem complicado lidar com ele, assim, né? Em que sentido ele se tornava opressor? Em todos os sentidos, assim, né? Daí, tinha ciúme de tudo, de todos, pessoas da minha família. Tinha, assim, complicação também, né? Assim, em relação a ele ter filhos, né? Com outra pessoa. Daí, então... Também, né, gerava conflitos, ciúmes. Eu tinha também uma filha do meu primeiro casamento, então também tinha conflitos. Então era uma relação bastante complicada, assim, né? Todos, assim, não tinha assim muito apoio familiar, muita união, né? Então. A senhora conhecia o Luciano? Conhecia, assim, né? A senhora tem algum relacionamento com a família dele, de convívio? Não, só assim, às vezes, né? Ela levava o filho dela. A Gisele, levava o filho dela lá na minha casa para brincar com meu filho. E a gente conversava ali 5 minutos, era o único... Era o contato que a senhora tinha com eles. O relacionamento em si mais era das crianças entre si? Eles brincavam ali final de semana, né? Mas quem tinha um relacionamento assim com o Luciano e a família do Luciano era o Ivanildo, porque eu trabalhava de segunda a sexta no meu horário comercial, chegava em casa sábado, limpava a casa, ficava cuidando das coisas, entendeu? Ele, como era uma pessoa que não era funcionário, tinha a própria empresa dele, então ele tinha um horário livre, então eles saíam, faziam carne, bebiam, né? E enquanto que eu estava ali trabalhando, levando uma vida certinha, né? Não estava bom. A senhora tem conhecimento de alguma desavença do Ivanildo com o Luciano? Não. Não.
Só nos últimos tempos ele começou a falar mal do Luciano. Daí eu imaginei que eles estavam tendo um atrito, um conflito, né? Mas conforme elas me disseram, não tinha nenhum conflito entre os dois. Ele estava falando mal do Luciano. Ele começou a dizer que o Luciano queria se mudar, porque tinha uns caras que queriam pegar ele, não sei o quê, umas coisas assim, sabe? Mas eu também não sabia, né, o porquê. Mas nunca presenciou nada. Eu nunca presenciei nada, só o Ivanildo começou a falar mal do Luciano nos últimos meses, assim, né? Chegou a falar se eles brigaram, alguma coisa? Ele era muito amigo do Luciano sempre, eles eram muito amigos, eu só via fotos das saídas dele, que eu nem sabia, entendeu? Porque eu trabalhava, né, o tempo todo, levava a minha vida certa, né? E enquanto que, né, eles tinham uma vida mais livre, né? E eles faziam as coisas lá que eles gostavam, né? Certo. O seu Ivanildo alega que a senhora estava tendo um relacionamento extraconjugal e ele desconfiava do Luciano. Ele chegou a falar isso para você? Ele no dia que eu fui embora, um mês antes, né, de ele cometer essa atrocidade, vamos dizer assim, ele ficou da meia-noite às 6 da manhã, me torturando em casa para me confessar e dizer quem era meu amante. Aí eu fugi, fui embora. E ele não estava satisfeito com a senhora dizer que não. Porque eu pensei assim, a vida inteira eu conseguia acalmar, porque eu era a pessoa calma, digamos, do relacionamento, e ele era a pessoa, né, alterada, assim, né? Então eu sempre fiz papel de psicóloga para ele, assim, né? Só que nos últimos tempos ali, eu não conseguia acalmar ele. Ele dizia que eu tinha que falar, que eu tinha que confessar. E daí eu fui embora, né? Mas ele nunca falou quem era, nada. Ele só queria que eu falasse quem era, entende? Certo. Ele relata aqui que tem uma gravação, ou tinha, de você tendo um relacionamento extraconjugal. Ele chegou a falar isso para você? Isso daí, assim, eu já vou dizer, nisso não sei o que ele tá armando, né? Mas assim, eu sei o real motivo, tá? Eu sei que assim, ele ameaçou a pessoa que estava lá, que viu o Ivanildo matar o Luciano. O motivo foi por dinheiro, e ele só está falando isso para reduzir a pena dele ou para não ser preso. Só por questão de ordem, Silêncio. É a esposa, mas ela tá. Não foi isso que o promotor perguntou. Mas ela pode falar? Não, pode responder isso aí. Posso responder. Então eu faço assim, essa pergunta. O que essa pessoa falou para você? Assim, o que ele está alegando, tá? O pessoal está falando na rádio que ele matou por motivo de traição, como se isso fosse verdade. Inclusive, eu vou processar eles, tá? O que está acontecendo comigo é uma injustiça muito grande, tá? Mas é só para assim, até hoje eu não tive homem nenhum, 8 anos separada. Se eu tivesse algum homem, por que até hoje eu não tenho? Eu poderia levar um homem por dia em casa, então, se fosse, né? Entendeu? Então ele está fazendo isso só para amenizar a pena dele, tá? Isso é muito sério mesmo o que está acontecendo. Okay. E eu vou entrar com processo. Silêncio, questão de ordem. É bem sério realmente o que está acontecendo aqui. É um julgamento. Eu respeito a senhora, mas a senhora tem que... só isso que eu quero. Mas a senhora tem que falar sobre os fatos, não o que a senhora acha. Vamos lá, vamos dando continuidade aqui. Doutor, mas ela tem direito de achar que é uma injustiça contra ela. Ok, vamos lá. Ou não. Doutor, Então, tem algum questionamento, doutor? Não, eu vou continuar. Se o Ivanildo dizer assim, não, eu achei que tu tinha um caso, até ele pode até dizer isso que ele achou, entendeu? Isso é normal, né? A pessoa pode achar. Agora, dizer que eu tinha e denegrir minha imagem para a cidade inteira, sendo que tem muita gente que sabe que isso é mentira, que era um desacordo dos dois lá, e que eles, inclusive, quando ele matou o Luciano, eu conversei com o sobrinho dele e conversei com o Duyu, que é filho do Ivanildo. Os dois disseram para mim assim, Kelly, não fica nervosa, não tem nada a ver contigo, é rolo deles, é problema deles que eles estavam resolvendo. Aí, um dia depois, eu fiquei escutando na rádio que o Ivanildo tinha matado por causa do amante que eu tinha. Pensa como é que eu tô. Quem que gastou com remédio, quem gastou com psicólogo, quem que até hoje não recuperou a sua dignidade. E ainda eu fico rindo, assim, olhando com carinha de deboche, sendo que foi ele que me traiu a vida inteira. Cara, isso é horrível, tá? E depois desse fato, a senhora teve algum contato com o Ivanildo? Não, só assim, né? Ele fala com meu filho, daí eu escuto ele falando, né? Mas com você, ligar para conversar e alguma coisa, depois desse fato, nunca mais? Não. Nem pessoalmente? E algum familiar dele, algum contato? Não, nenhum. O seu Valcir, que estava lá com o Luciano, a senhora conhecia, não?
Eu não conhecia, mas eu fiquei sabendo que ele ameaçou esse rapaz. Ele ameaçou quem? quem? Não era para falar a verdade, esse Valcir. Quem ameaçou o Valcir? O Ivanildo. O Que Ivanildo. não era para falar o motivo, entendeu? Pelo motivo da morte. Entendi. Só que assim, né, ó, ele cometeu um erro, tá? Eu acho assim, né, a pessoa cometeu um erro, tudo bem, mas assim, ó, condenar outra pessoa, né, pelo erro que ele cometeu, isso é bem grave, né? Bem grave. A sua filha teve agora há pouco aqui e falou que no seu relacionamento o Ivanildo era uma pessoa controladora. Como é que isso era? Controlador, assim, né, a pessoa, ele era assim... Ele gosta, assim, né, de controlar toda a situação, sabe? Tudo, assim. Como eu digo, assim, se eu falasse com alguém, assim, apareceu um vendedor lá no portão. Se eu fosse atender o vendedor, ele já não gostava, sabe? E ele poderia falar com todo mundo, abraçar e ter, né, entendeu? E se comunicar. E era assim a minha relação. Ele podia tudo. Inclusive, ele teve várias pessoas, né? Posso até citar os nomes das... Não precisa. Mas, né? Então, só pra gente, né? E sendo que eu vivi 20 anos com ele, eu nunca traí ele e até hoje eu não tenho outro relacionamento. Então, como, né? Que daí essa pessoa que ficou com a imagem denegrida, ela nunca teve um homem durante 30 anos, só ele no carro. Tá certo. É satisfeito. bem Obrigado. revoltante, né? Sem mais perguntas para o Ministério Público. Pela defesa, doutores, algum questionamento? Dona Kelly, bom dia. Como é que a senhora sabe que foi o Ivanildo que ameaçou o Valcir? Porque, inclusive, ele mandou uma carta. Né, Não, mas como é que a senhora sabe que foi ele que mandou? Porque a Daiane, a Daiane, que é a esposa, falou que ela teve acesso a essa carta. Não, mas como é que a senhora sabe que foi ele que mandou? Isso que eu queria saber. Porque ela falou, né, que foi ele. Tá, mas como é que ela sabe que foi ele, então? Porque daí o Valcir contou, ó, ele mandou essa carta para mim. Tá, mas só pra gente entender, para os jurados entenderem, não é verdade? Mas então o Ivanildo foi lá e mostrou a carta pro Não, ele Valcir? entregou a carta pro Valcir, né? Daí o Valcir foi lá e mostrou, ó, Dai. Mas a senhora sabe se o Ivanildo entregou pessoalmente a carta para o Valcir? Daí isso eu não sei. Eu só sei que eles me disseram que ele ameaçou, porque ele viu o motivo, né, no qual foi cometido o crime, porque eles conversaram alguma coisa lá, ele ouviu e diz que ele ameaçou esse rapaz. E daí, assim, agora eu ainda saí como a culpada. Dona Kelly, deixa bem claro, ninguém está culpando a senhora, até porque não é a senhora que é ré no processo, é só para esclarecer para os jurados. Eu não sei Porque, pelo que eu sei, doutores, né, eu acho até que a senhora Kelly, ela não está dizendo que alguém aqui está culpando ela, né? Ela fez apenas acho que um desabafo em razão de ela ter entendido que o senhor Ivanildo teria, em tese, culpado ela, né, doutor? Perdão. Pode prosseguir, doutor. Tá. Ainda a pessoa sai toda com problemas Ok, senhora Kelly, só vamos escutar a pergunta do... psicológicos e ainda os outros ficam zombando ainda, né? Pode prosseguir, doutor. Dona Kelly, é que a Daiane ela deu um depoimento aqui anteriormente e ela falou que, de fato, apareceu essa carta lá, só que ela não sabe de quem foi, mas apareceu lá. Sim. E apareceu A senhora está dizendo que ela disse que foi o Ivanildo? Ela disse que foi, né? Tá. Daí você tem outro fato, tá? Apareceu cartas de baralho rasgada na casa dela e aonde eu tava morando também. Tipo assim, apareceu as cartas lá e ninguém sabe quem jogou, entendeu? Tá. Parece que foi feita uma macumba, sei lá o quê. Certo. O Ivanildo, ele participava de algum terreiro de umbanda, de alguma casa espírita? O Ivanildo? Eu fiquei sabendo, né, assim, no processo que ele estava indo com o Luciano. Até então eu não sabia de nada. Eu não sabia da vida do Ivanildo, porque como ele era dono de empresa, ele fazia o que ele queria, na hora que ele queria, eu não ficava sabendo. Eu não era registrada, estava lá cumprindo meu horário, entendeu? Então, eu não acompanhava esses eventos deles, né? Entende? Como é que a senhora soube disso? Eu via fotos no celular do meu filho com eles, né? Assim, fazendo carne, se divertindo. Não. Eu nem sabia, sabe? Não, mas que ele frequentava esses Eu fiquei espaços. sabendo no processo que, né, eles comentaram ali, os testemunhas comentaram que ele estava indo na Umbanda com o Luciano. E eu nem sabia, eu fiquei sabendo ali, entendeu? Certo. A senhora sabe onde é que era esse local que eles iam? Não. Se era ali perto, se era em outra cidade? Tá. E o Ivanildo, ele tinha hábito de ter velas em casa, de Não. fazer trabalhos em casa? Não. Trabalhos que eu falo, trabalhos espirituais. Eu não sabia de nada. Eu Tá. fiquei sabendo só quando a gente foi chamado, né? Que daí, eu não sei quem comentou, se foi elas, que ele tinha ido com o Luciano
frequentar uma casa espírita, sei lá o que, Umbanda, assim, né? Não sei, sou católica, tá? Posso? Bem, Kelly. No seu depoimento anterior, você fala que a partir de outubro de 2016 você teria começado a frequentar uma igreja, certo? Uhum. E você disse que você começou a acender velas em casa, espalhar sal grosso também pela casa. Uhum. Essas velas eram coloridas? Eram, porque... Que cores são as velas? Não lembro, porque assim, ó, o meu filho estava fazendo comunhão. Certo. Na igreja católica, eles acendiam a vela para a desatadora dos nós lá da Nossa Senhora, né? Uhum. Então era para a gente continuar isso, da igreja, tá? Da comunhão do meu filho. Não era Umbanda, não era nada, sem preconceito, mas eu não gosto, tá? Então, assim, não... Né? Então, assim, a vela, eu acho que era branca, mas eu não tenho lembrança, assim, né? Mas eu fiz devido ao meu filho estar fazendo a comunhão. Tem lá as missas, né, da Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que eles acendem as velas. Como eu percebi que eu estava me sentindo mais aliviada indo na igreja e acendendo as velas, eu comecei a fazer isso em casa. Senhora Kelly, só peço que a senhora responda virada para cá, tá? Só peço para a senhora responder virada para cá por causa da câmera, tá bom? Obrigado. Então, daí assim, né, eu aprendi na igreja, eu vi que estava me fazendo bem e eu continuei fazendo isso em casa, né, devido à influência da igreja. Quem quer ser assim, né, Umbanda, tudo certo, entendeu? Eu acho que não faz bem, tanto é que o Ivanildo acho que ficou louco por causa disso também, entendeu? Okay. Né, mexe muito com o psicológico da pessoa, né? Mas questionamentos, doutores? Tá. A senhora não lembra as cores das velas que a senhora acendia, mas a senhora comprava as velas coloridas para acender dentro de casa, é isso? Porque eu via que na igreja eu me sentia melhor, que o ambiente estava muito pesado. As velas eram coloridas ou a senhora não sabe se eram coloridas? Não tenho certeza, mas eu acho que eu comprava o que tinha ali, sabe? Tá. Daí... Mais questionamentos, doutores? A senhora e o Ivanildo foram amantes? Assim, eu me separei, né, do meu marido, porque eu me apaixonei pelo Ivanildo há 30 anos atrás. Sem mais perguntas, excelência, obrigado. E daí ele fez isso comigo e depois ele me fez fazer esse ato há 30 anos atrás e depois falou que, né, sendo que era ele que tinha feito isso, né? Ok. O juiz não tem questionamentos? Os jurados têm algum questionamento? Não, então vamos encerrar a oitiva da senhora Kelly. Senhora Kelly, terminamos. Obrigado. Senhor Anderson, né, bom dia novamente. O senhor pode dizer seu nome completo, por favor? Anderson da Silva. Nome de seus pais, senhor Anderson? Ivanildo da Silva e Ronice Stosch. Sua data de nascimento? 5/5/92. Qual que é a sua idade, senhor Anderson? 32. Senhor Anderson, o senhor é filho do Ivanildo da Silva? Isso. Ok, então diante desse vínculo que o senhor tem com a parte desse processo, o senhor vai ser ouvido na condição de informante. A defesa tem a palavra. Bom dia, Anderson. Bom dia. Por favor, responda olhando para o magistrado para ficar melhor gravado ali. Anderson, a gente está, nesse momento, fazendo o julgamento do teu pai em virtude daquele homicídio realizado, né, que ocorreu no dia 2 de fevereiro de 2017. Naquele período, você morava com teu pai, trabalhava com teu pai, como é que era? Sim, trabalhava com ele, sim. Trabalhava com ele? Sim. Na mesma empresa? Isso. Qual era a tua função na empresa? Era vendas. Vendas e atender a clientela ali, né? Clientela externa ou clientela... Externa. Ou interna? Interna, desculpa. Quando aconteceu aquele fato, você lembra se o teu pai e a Kelly estavam casados ainda? Cara, não me recordo assim, sim que eles estavam se separando, né? Estavam se separando. Isso. Você passou o Réveillon de 2016 para 2017 com o teu pai? Você lembra disso? Não, não passei com ele. Não passou. O teu pai estava... Como é o teu pai como pai? Ele era um cara violento, um cara que... Porque ele é separado da sua mãe, né? Correto. Você sabe qual foi o motivo da separação? Não faço ideia. E mesmo separado, como é que ele era o convívio dele com vocês? Você conheceu a Kelly? Sim, conheci, sim. Bastante, até morei com eles um tempo. Você morou com eles? Sim, tudo. Quantos anos você tinha quando você morou com eles? Cara, em média, deixa eu te lembrar aqui, por favor.
Foi em 2008, hoje eu estou com 32. 17 anos. É isso, por aí, é isso aí mesmo. 14 anos. É 16, essa faixa etária, 15, 16. Morou muito tempo com ele, não? Com eles? 2 anos, 3 anos. E nesse período, como é que era a convivência em casa ali? Teu pai, Kelly? Super tranquilo. Na realidade, nem tinha o Anthony ainda, ou já tinha o Anthony? Uma época não teve, que foi 2 vezes que eu fui morar com eles, né? Uma eu morei na oficina e outra com eles. Depois veio o Anthony daí. Até eu buscava o Anthony na creche, levava, fazia toda essa função, sabe? Enquanto eu trabalhava, o pai trabalhava. E a Nicole também morava nessa casa? Um período com ele, sim, morava. E como era o relacionamento em casa ali? Como é que era o relacionamento Cara, da era família? tudo tranquilo, tudo estável, tudo... Não tinha nada de diferente de uma família, sabe? Uhum. E mais perto dos fatos ali, principalmente no início de 2017, teu pai teve alguma mudança de comportamento? Ele andava mais nervoso ou menos nervoso, mais alterado? Não, eu ficava um pouco cabisbaixo por causa da separação, mas nada diferente sobre o profissionalismo da gente, né? Uhum. Mas, e pessoalmente, ele chegou a falar alguma coisa? Se ele estava se sentindo bem, se ele estava bem, como ele estava com relação à separação ou alguma outra situação? Não, sempre tranquilo. Sim, lógico, né? Uma separação deixa a gente um pouco, né? Porque eu também me separei, também fiquei mal por isso, mas nada normal, assim. Normal, né? Tudo tranquilo. Uhum. Ele alguma vez comentou contigo que estava sendo ameaçado por alguma pessoa, que estava sendo... Sim, confrontado, né? Sim, ele chegou a comentar, assim. O que ele chegou a comentar? Que o Luciano realmente ameaçou ele, fez umas ameaças, sabe? Mas com relação a ele ou com relação à separação, você lembra de alguma coisa nesse sentido? Não, isso não me recordo, mas eu sei que era por ele, né? Entre os dois, né? Nada da separação, assim. Tá, e como foi no dia dos fatos? Você lembra do dia dos fatos? Como se o teu pai foi trabalhar no dia que aconteceu? Foi trabalhar normal, tudo tranquilo. Enquanto eu atendia, eu carreguei o carro para ele fazer as entregas. Ele fez as entregas. Tinha que passar lá no galpão, pegar umas coisas que eu não sei de fato o que tinha lá dentro ainda, né? E foi isso aí. Daí é onde... O galpão que você diz? Isso, é o galpão segundo, lá onde tinha o depósito lá das coisas. Lá no Passo Manso? Lá onde isso, lá no Passo Manso. Isso. Tá, e como é que você ficou sabendo do fato? Ele me ligou, né? Ele te ligou e o que ele falou? Ele falou daí, né? Você lembra o que ele falou? Sim, ele... fiz uma cagada e tal, né? Depois a gente conversa, fica com o teu irmão aí, leva ele para casa. E foi isso aí, nossa conversa. Ele se preocupou com o teu irmão ali com relação. Isso. Ali em janeiro, ali, em 2017, teu irmão estava de férias na escola e tal, né? Uhum. Quem que levava o teu irmão para Kelly ou buscava o teu irmão da Era eu mesmo. Eu buscava, eu levava. E com alguma justificativa, o teu pai falou por que tu tinhas que ir lá? Ou... Para não ter contatos, né? Não dá conflito, né? Ele não queria ter contato com Sim, contato, normal. Entendi. Então tá, sem mais perguntas, excelência, obrigado. O Ministério Público tem a palavra. Obrigado. Bom dia, Anderson. Bom dia. Você conhecia o Luciano, não? Sim. Sabe se ele era amigo do teu pai? Nosso, né? Da família? Isso ali. Tu sempre conheceu ele? Sim, sempre conheci. Certo. Tu falou que teu pai relatou que ele tinha sido confrontado por Luciano, foi essa palavra que tu falou? Isso. Quando que ele falou isso para você? Cara, ele falou depois, né? Depois? Depois. Até então tu não sabia de nada? Não. Tá bom, estou satisfeito, obrigado. Só para eu entender, ele falou depois que aconteceu todo esse fato que nós estamos tratando hoje aqui, que foi a morte do Luciano. Sim. Ok. O juiz não tem mais questionamentos, os jurados se tiverem questionamentos podem fazer por escrito e me repassar que eu vou avaliar as perguntas antes de repassar para o depoente.
O senhor disse que o Luciano estava... seu pai teria relatado para o senhor, né, depois da morte do Luciano, que o Luciano estaria, confrontando o seu pai? Confrontando, ameaçando, né? O senhor sabe o motivo? Cara, não sei. Não sabe. Seu pai não passou daí. Sobre a separação do seu pai com a Kelly, o senhor sabe o que aconteceu? O real motivo, não. Não. O senhor tem conhecimento se algum dos envolvidos usava bebida alcoólica excessiva, drogas? Nada disso. Não usava. Quando o senhor disse nada disso, o senhor está dizendo que não usava? Não usava. Ok. Sem mais perguntas, então podemos encerrar a oitiva do senhor Anderson. Senhor Anderson, obrigado. Tá? Senhora Fernanda, né? Bom dia novamente. Bom dia. Senhora Fernanda, a senhora pode dizer seu nome completo, por gentileza? Sim. Fernanda Cristina da Silva. Nome de seus pais, senhora Fernanda? Ivanildo da Silva e Ronice Stork. A sua data de nascimento? 15/4/1998. A senhora é filha, então, do Ivanildo da Silva, que é parte aqui do processo. Uhum. Ok, diante desse vínculo, né, que a senhora tem com ele, então a senhora vai ser ouvida na condição de informante. Uhum. Senhora Fernanda, eu vou passar agora a palavra aos defensores, que farão perguntas diretamente à senhora. Só peço que a senhora responda sempre virada aqui na minha direção, tá bom? Tá. Obrigado. Doutores, tem a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Fernanda, você foi chamada aqui porque parece que um dia depois dos fatos, você trocou algumas mensagens com a Nicole. Não sei se você lembra. Mas antes disso, você tinha muito contato com o teu pai naquele período dos fatos ali? Sim, a gente estava trabalhando junto, né? Eu trabalhava na empresa junto com ele. Então trabalhava você, o seu pai e o Anderson, isso? Isso. Administravam a empresa, faziam tudo na empresa? Isso. Tá, e como na virada de 2016 para 2017 ali você notou uma mudança de comportamento do teu pai, não? Ou ele comentou alguma coisa que aconteceu com a Kelly, alguma coisa nesse sentido? Somente da separação, né? Mas não me recordo. Já faz muito tempo, então não me recordo também de comportamento, de mudança de comportamento. No trabalho, assim, ele ia trabalhar normalmente? Sim. A questão do Anthony ali, como é que... Então, ele já estava separado da Kelly quando aconteceu o fato, então? Sim. Você lembra quanto tempo? Não lembro. Tá. E o Anthony, né? Ali no mês de janeiro não tem aula, ele tinha 11 anos, né? Idade na época. O teu pai ficou com o Anthony algum período, no período de férias ali e tal? O Anthony sempre ia para a empresa junto, né? Então ele ficava lá com a gente. Mas sempre que você diz o que é esse sempre? Todos os dias da semana, alguns dias da semana? Após a escola, né? A gente buscava na escola e ele ficava normalmente lá com a gente. Mas janeiro não tem aulas, geralmente. Perdão. Em janeiro não tem aula na escola? Não me recordo, então, ao certo. Mas no dia, eu lembro que ele estava conosco. No dia, ele estava com vocês? Estava na empresa. E como você ficou sabendo do fato? O meu irmão atendeu uma ligação do meu pai. E aí, ele pediu para mim sair com o Anthony, né? Dar uma volta. E aí, no final do dia, que ele contou o que tinha acontecido. Sim. E daí o que você fez? Depois dessa ligação? Depois da ligação eu saí com o meu irmão, fui dar uma volta com ele. Tirei ele da empresa, né? A gente foi dar uma volta, foi no cinema, se eu não me engano. Uhum. E daí depois você voltou e foi para sua casa? Você morava com a sua mãe ou morava com o seu pai? Morava com a minha mãe. Sempre morasse com a sua mãe? Sim. Diferente do teu irmão? Sim. Teu irmão já morou com o Ivanildo? Meu irmão já morou com o meu pai. Uhum. Então, depois do fato, depois do ocorrido, no dia seguinte, você trocou algumas mensagens com a Nicole? Sim. Você lembra do conteúdo dessas mensagens? Não me recordo. Na hora da raiva a gente acaba falando várias coisas e não me recordo o que foi dito, o que foi conversado. Algum dia você viu seu pai armado?
Não me recordo. Você viu seu pai lendo a Bíblia? Sim, Onde isso? na empresa. Na própria empresa. Mas ele tinha o hábito de fazer isso ou Não. você ficou surpresa com isso? Fiquei. É porque eu não sei se ele tinha o hábito, né? Eu nunca tinha visto. Daí ver aquilo. Isso. E chegasse a perguntar para ele, questionar ele, porque Não. ele estava fazendo aquilo. Nessa conversa que você teve com a Nicole, tem uma expressão que você usa, que você diz que ele estava parecendo um psicopata alucinado nas últimas semanas. Uhum. Você lembra dessa expressão? Ou não? Agora, comentando, sim. E que ir para o trabalho, ir armado para o trabalho, você lembra dessa expressão? Não me recordava que tinha feito esse comentário. Pois é, mas eu perguntei para você há poucos minutos, você disse que você nunca viu ele armado. Oi? Eu perguntei há poucos minutos atrás se você viu ele armado, você respondeu que não. Sim. Então, por que você fez esse tipo de expressão? Como eu disse, na hora da raiva, acredito que eu tenha me exaltado, né? Porque, querendo ou não, meu pai tinha acabado de cometer um crime e eu era nova, então tinha ficado com raiva e provavelmente comentei isso. O que eu me recordo é de uma vez ter aberto um arquivo, ter visto uma arma no fundo do arquivo, mas eu não me recordo quanto tempo antes do ocorrido, a época certinho, nem se era dele a arma, porque a gente também não conversou sobre. Você tem quantos anos na época dos fatos? 18. 18 anos. Recém-completado 18 anos. Em um outro momento desse diálogo, você fala que eu sei das coisas que ele fez com a minha mãe. Uhum. Seu pai alguma vez foi agressivo com a tua mãe? Desconheço, só questões de traição, inclusive com a Kelly, né? Elas eram vizinhas e pelas histórias que eu sei, né, que são contadas na família, é de traições mesmo. Então, o teu pai traía sua mãe com a Kelly, é isso? Sim. E ele chegou separado da tua mãe? Não sei. Logo após o meu nascimento, né? Você tinha, como logo após meses depois, anos depois? Pelo que a minha mãe comenta, 4 meses. E a tua mãe fala que o motivo da separação? Justamente a traição com doutor, ela. eu só não estou vendo pertinência para o caso, doutor. A gente está tratando ali, né, de fatos que ocorreram muitos anos depois, né? Mas, excelência, como já aconteceu anteriormente, a minha tese de defesa ela vai abordar essa questão da traição da Kelly com o Ivanildo, porque Vossa Excelência percebeu que ela veio aqui como vítima. Mas o doutor está tratando de uma suposta traição do passado? Não é suposta. Ou a do... Não, vamos tratar assim, né? Suposta traição do passado ou a que eventualmente teria motivado o fato? Não, Excelência. A questão é que a possibilidade de ter ocorrido essa segunda traição, porque se já vem de uma traição, um relacionamento que começa com uma traição, todos há de convir que a possibilidade de uma nova traição ela é possível. E até mas é que o doutor não está abordando, eu não estou vendo perguntas, o doutor está fazendo perguntas em relação à conduta da Kelly que não está sendo, né, que não é parte, né, do processo. Mas a gente precisa saber se existiram fatos no segundo momento. Não, mas o segundo momento está ligado diretamente no primeiro. Se o Ivanildo ele praticou uma traição com a Kelly, contra a mãe da testemunha, Excelência. Só que o que eu não vejo perguntas é se de evidência se existiram ou não essa suposta traição no segundo momento. Tá, então eu só vou reformular. Então, o que a sua mãe falou que foi o motivo da separação entre ela e o Ivanildo? A traição do meu pai com a Kelly. Mas sem mais perguntas. Excelência. Ok, Obrigado. o Ministério Público tem a palavra. Bom dia. Bom dia. Você usa uma expressão aqui que você fala assim, eu sei o que ele fez com a minha mãe e eu sei o que ele fez com a tua mãe e ela está certa. O que ele fez com a mãe? De questões de... Pela ordem, Excelência, não é isso que está escrito no diálogo. Por favor, se o senhor É isso que eu estou perguntando para ela. Não, mas o senhor falou que está no diálogo de uma forma diferente. Eu sei as coisas que ele fez com a minha mãe. Ponto. Eu sei que a tua mãe está certa. Ponto. Mas isso não foi isso que o senhor perguntou. Agora eu vou perguntar para ela do que significa isso.
com a minha mãe a traição. Certo. E o que a mãe dela estava certa? De ter saído de casa, de ter se separado, né? Pronto, doutor. Satisfeito, obrigado. Sem mais perguntas para o Ministério Público? Sem mais perguntas. Sem perguntas pelo juiz, se algum jurado tiver algum questionamento, ergue a mão. Não, então vamos encerrar a oitiva da senhora Fernanda. Senhora Fernanda, senhora Gisele, né? Bom dia. Bom dia. Senhora Gisele, a senhora pode dizer seu nome completo, por gentileza? Gisele Bernardi. Nome de seus pais? Gilmar Bernardi. E a mãe? Linésia Bernardi. A sua data de nascimento? 24/7/82. A senhora tem algum parentesco com Luciano Bernardi? É meu irmão. Então, diante desse vínculo que a senhora tem com a vítima do processo, a senhora vai ser ouvida na condição de informante. O Ministério Público tem a palavra. Bom dia. Bom dia, Gisele. A senhora conhece o seu Ivanildo? Conheço. Há quanto tempo e de que circunstâncias a senhora conhece ele? Acho que eu acredito, mais de 20 anos. E o Luciano e o Ivanildo se conheciam, eram amigos, tinham Sim. alguma desavença, tem alguma coisa? Não, eu não sabia de desavença nenhuma. Certo. Então, o seu Ivanildo, hoje ele vai ser submetido a julgamento por ter tirado a vida do Luciano lá no ano de 2017. A senhora ficou sabendo desses fatos, é isso? Sim. Eu gostaria que a senhora relatasse para a gente o que aconteceu lá naquele dia, dentro, claro, daquilo que a senhora se lembra, né? E da sua ótica, né, que você vivenciou aquilo lá, por favor. É difícil para mim falar. No seu tempo. Se a senhora quiser uma água, é só avisar. Quando a senhora tiver condições, por favor, daí nos avise, tá? Não tem pressa. Obrigada. Eu enterrei minha mãe no domingo anterior, e como eu morava no fundo da casa dela, meu irmão do lado também, eu tinha passado a semana fora, porque eu não queria, era muito recente. Aí, na quinta-feira, dia do assassinato, eu fui em casa buscar roupa, eu estava na casa da minha irmã, que era mais próxima. Eu cheguei lá por volta das 4h, e eu estava na minha casa aqui nos fundos, aí a minha cunhada só veio me pedindo ajuda, assim, Gisele, vai lá na frente, que aconteceu alguma coisa, e o Valci, que era o que tinha o galpão alugado ali, né, que era do meu irmão, não quer deixar eu entrar lá. Aí, quando eu cheguei lá, eu só peguei o corpo do meu, que eu não sabia que ele tinha levado um tiro na hora da... Peguei o corpo do meu irmão e tentei acudir. Eu vou suspender um pouquinho o depoimento. Vamos pausar um pouquinho. Só um pouquinho, né? A senhora não tenha pressa. Está pausado ainda, tá? Não, só deixa ela se recompor. A senhora não tenha pressa. Toma água. Quando a senhora achar que podemos prosseguir, a senhora avisa daí, tá? Só um pouquinho. Então, agora... Quanto acabar, melhor. Agora, então, vamos dar prosseguimento. Se a senhora quiser mais tempo, a gente confere mais tempo, tá? Não, podemos prosseguir. Então, pode continuar. E aí, no que eu estava acudindo o corpo do meu irmão, aí o inquilino dele disse assim, não, o Ivanildo veio aqui e deu um tiro nele. E aí eu passei a mão no telefone e liguei para a Lely, que é a esposa do Ivanildo, porque nós tínhamos contato. Inclusive o meu filho hoje com 17 anos, na época ele tinha 9. Ele tem um filho da idade meu, os dois brincavam junto. Em dezembro, inclusive, ele tinha dormido lá na casa do Ivanildo, porque eles brincavam de videogame, e eu tinha o contato dela. Aí eu liguei, Lely, o que aconteceu? O Ivanildo veio aqui e deu um tiro no Tizil. Ela assim, eu não sei, Gisele, ele anda alucinado e muito agressivo, eu não sei o que aconteceu. E nisso aí eu liguei para minha irmã, só que aí a Dai já tinha ligado para minha irmã chegou. E aí chegou a polícia, tudo, e foi tudo... Aí fui para trás, não queria dar notícia até para minha cunhada, porque ela estava grávida, e foi isso tudo que aconteceu. Aí fui até com a polícia na casa dele, mas ele já tinha sumido, porque eu sabia onde ele morava. A senhora tinha algum conhecimento de alguma desavença do Luciano com o Ivanildo, alguma coisa, não? Não. Nós se dava assim, fazia carne junto, nós estávamos sempre, não sempre junto, mas assim,
Tinha uma relação de vizinhança e amizade Isso. não tão íntima, mas Isso. normal. Assim. Eu vou dizer para ti que é até mais para íntimo do que o normal, porque assim, tanto que se eu deixava, hoje em dia eu penso, né? Sim, a senhora deixava os filhos lá na casa dele. É. E o vice-versa dele também vinha brincar, andar de bicicleta com o meu. Entendi. O relacionamento do Luciano com a esposa, a Daiane, na época, estava tranquilo, estava bem, estava ao momento tumultuado? Como é que era o momento do relacionamento do Luciano? Era um momento de muita felicidade, tá? Ele estava, assim, meu irmão tem uma filha de solteira, e o sonho dele era ser pai novamente, e ele estava tentando, e ela estava grávida de 5 meses. Então, assim, do relacionamento deles é inquestionável, porque não... Ele estava muito feliz. Nós só estávamos passando um luto, porque nós tínhamos acabado de perder a mãe, que minha mãe foi suicida. Mas o relacionamento deles estava... Estava muito... E a senhora tem conhecimento do relacionamento do Ivanildo com a esposa? Como é que estava naquela época? Assim, que ela me relatou, estava bem conturbada. O que ela relatava para você? Assim, que ele é agressivo, que os dois... Ela queria separação, e ele não aceitava. Sabe se no dia do disparo eles estavam de fato separados ou ainda estavam juntos? Não sei te informar isso. Tá. E o Ivanildo alega que o Luciano tinha um relacionamento com a esposa dele. E que isso seria um motivo um possível motivo dele ter feito esse disparo contra o Luciano. Tem conhecimento de alguma... Não, eu nem acredito nessa hipótese. O Luciano tinha, não digo relacionamento amoroso, assim, mas ele convivia com a esposa do Ivanildo? Se frequentavam, se conversavam? Não. Eu vou dizer para ti que o meu contato com a Lélia era por causa das crianças. Geralmente quem estava ali era o Ivanildo. Nós tínhamos contato com o Ivanildo. Com a Lélia só de, tá tudo bem, o Felipe tá tranquilo, que era o meu filho. Ou seja, a proximidade maior era do Ivanildo com a família de vocês? Sim. Assim, nunca vi a Lélia ali em casa. Ela nunca veio ali em casa. Depois que isso aconteceu, né, aquele momento doloroso, chegaram a conversar com algum familiar do Ivanildo ou com o próprio Ivanildo para tentar entender o porquê dessa conduta? Não, não. Só na hora ali da morte que eu liguei para ela perguntando o que tinha acontecido. Ela não sabia nem que tinha acontecido ainda? Ela só disse que ele andava alucinado. Certo. O Valci, que era o rapaz que estava lá com o Luciano no momento do disparo, ele chegou a relatar para você se naquele dia o Luciano e o Ivanildo chegaram a discutir alguma coisa, a brigar por alguma coisa? Não? Não, ele não relatou nenhuma discussão. Ele só relatou que o Ivanildo já tinha vindo ali. Só que o meu irmão não estava lá no momento. Ah, ele já tinha ido antes ali. Isso. Tá. E que na hora do que ele efetuou o disparo, ele chegou a falar alguma coisa para o Ivanildo? Desculpa, o Ivanildo chegou a falar alguma coisa para o Luciano? Não, parece que ele só jogou uma vela. Que tipo de vela? Uma vela de 7º dia. Ele jogou em cima do Luciano? Do Luciano. Não sei se foi para distrair, não sei te explicar também por quê. E aí efetuou o disparo? Isso. O disparo atingiu onde? Assim, eu não estava presente. Eu sei que o Valci falou para mim que foi a queimar-roupa. Assim, ele jogou a vela, no que o Tizio fez assim, para olhar para a vela, ele veio... Tizio era o apelido do meu irmão. Sim, sim. Mas é isso que eu perguntei. Em que parte que o seu irmão levou o tiro? Foi aqui no peito. No peito. Quando a senhora chegou, ele já estava sem vida? Eu acreditava que ele estava vivo, assim, porque quando eu cheguei... Até então, foi tudo muito rápido, eu só vi ele no chão, o corpo dele, assim, expulsando sangue, e ele com o olho aberto, assim, saía sangue pela boca, né? Bastante. Mas não conseguia falar nada? Não, eu só acudi na esperança que eu não sabia que ele tinha caído, batido com a cabeça, aí foi no que ele se deu um tiro. Mas os bombeiros disseram que ele já caiu morto. Tá bom, estou satisfeito. Obrigado. Obrigada. A defesa tem a palavra. Gisele, você lembra da altura e do peso do seu irmão? Doutor, só está ligado o microfone, doutor? Está. Ok, obrigado, doutor. Você lembra da altura e peso do seu irmão, mais ou menos? Eu acredito que ele tinha 1,80 m, uns 90 ou 100 quilos.
90 a 100 quilos? 1,90 m, é isso? Não, 1,85 m, alguma coisa assim. Eu não sou boa com números. Era mais alto que você? Sim. 90 a 100 quilos, mais ou menos. Gisele, me diz uma coisa. Você contactou o Sérgio no momento do fato, não? Quem é Sérgio? O Sérgio é aquele que tem o templo de caridade lá. Acho que sim, cheguei a ligar para ele. Ele esteve no local no dia dos fatos? Não. Não esteve no local? Não, que eu me lembre, não. Tá. O Sérgio ele disse, em um determinado momento do depoimento, fala que ele tinha um templo de caridade, outro diz que ele tinha um local de encontro espíritas. Você sabe me dizer exatamente o que ele fazia, o que ele tinha? Eu conheço como o templo de caridade. Ele era pai de santo, não? Não, assim, eu tenho ele como amigo. A família tinha como amigo. Você frequentava aquele espaço? Não. Eu fui uma vez fazer benzimento. E não foi mais? Não sentiu necessidade? Ou não gostou? Como? Não, porque... É porque eu morava no Progresso e ia depois no Passo Manso. Uhum. E depois do que acontecido, para mim não ficar relembrando, eu voltei a morar no Progresso. Eu fiquei 5 anos no Progresso de novo, que é do outro lado da cidade. Mas o Luciano frequentava aquele local? Assim, não sei dizer se era frequentemente ou não. Mas ele ia lá? Você sabe se ele, porque você morava do lado da casa dele, né? Vocês conversavam, né? Assim, se eu disser para ti que eu vi ele uma única vez lá, eu vou estar mentindo. Eu nunca vi. Você sabe se ele foi lá naquela semana dos fatos? Não sei te informar. Eu não estava ficando a semana em casa devido ao falecimento da minha mãe. Entendi. O seu pai é separado da sua mãe, né? Sim, ele estava separado 6 anos. O seu pai era pai de santo? Eu desconheço isso. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado. Sem perguntas pelo juiz, se algum jurado tiver um questionamento, por favor, erguer a mão. A senhora chegou a ouvir o Ivanildo falar alguma coisa para o Luciano no dia dos fatos? Não. A senhora... Não, eu estava uma semana fora de casa. Eu voltei justo naquele dia. Em outro momento, a senhora chegou a ver alguma vez o Ivanildo falar alguma coisa para o Luciano que pudesse demonstrar alguma animosidade? Não, nunca vi os dois discutir. Nem no dia do fato, nem antes? Nem antes. Sem mais perguntas, então vamos encerrar a oitiva da senhora Gisele. Bom dia, senhora Nicole. Bom dia. Senhora Nicole, a senhora pode dizer seu nome completo, por gentileza? Nicole Lana Machado. Nome de seus pais? Kelly Regiane Lana Gerry Passig Machado. A data de nascimento da senhora? 19/11/94. Senhora Nicole, a senhora tem algum vínculo com Luciano Bernardi? Não, eu nem conheço. Ivanildo da Silva. Ele foi marido da minha mãe. Ok, diante desse vínculo que a senhora tem com o acusado do processo, a senhora vai ser ouvida também na condição de informante. Senhora Nicole, eu vou passar agora a palavra ao Ministério Público, que fará perguntas diretamente à senhora. Eu só peço que a senhora responda as perguntas sempre virada para a minha direção, tá bom? Tá. Doutor? Obrigado, licença. Bom dia, Nicole. Bom dia. Então, o Ivanildo hoje ele está sendo submetido a um julgamento, né, por ter tirado a vida do Luciano. O Ivanildo, ele foi casado com a sua mãe, é isso? Eles ficaram juntos de quando eu tinha 3 anos até um pouco antes de ele cometer o crime. Deu mais ou menos quanto tempo junto de relacionamento deles? Não sei, uns 15, 18 anos, talvez. Tá. Eu tinha 21 anos, 23. O senhor chegou a morar com o Ivanildo? Sim. E saiu de lá quanto tempo antes do fato aqui?
Eu saí de lá com 21 anos, porque, assim, nunca foi uma relação boa. Assim, eu também não tenho, assim, que ele me maltratava, eu não tenho coisas, assim, para falar. Mas nunca foi uma família, nunca foi, tipo, tô com a tua mãe, vou te criar como se tu fosse uma filha. Tipo, um exemplo a minha tia, tipo, os meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos, e daí, por um tempo, morou eu, minha mãe, minha avó, minha tia, meu tio. A minha tia começou a se relacionar com o marido dela atual, na mesma época que minha mãe começou a se relacionar com o Ivanildo. Esse meu tio, ele é um pai para mim, entende? Tipo, ele é uma pessoa que nunca morou comigo, mas eu tenho um carinho, ele me buscava na creche, ele cuidou de mim. Então, o Ivanildo nunca teve essa relação de cuidado e carinho comigo, era sempre tipo, tu vai morar aqui com a gente. E quando eu tinha 21 anos, ele começou a falar para minha mãe que estava na hora de eu ir viver minha vida, que eu já era adulta, que eu podia morar sozinha. E aí, com 21 anos, eu saí de casa, não porque eu quis, mas porque eu fui meio que convidada a sair. Só que aí eu acho que foi onde piorou bastante as coisas, porque, de certa forma, eu estava sempre ali mediando a situação. Mas e mediando o quê? O que acontecia que precisava de mediação ali? Eu não sei nem explicar, era uma loucura, assim, sabe? Tipo, assim, ele não sei, tipo, ele não trata, ele dizia pra minha mãe assim, ninguém da tua família gosta de ti, tua mãe não gosta de ti, tua mãe só gosta dos teus irmãos, não vai ver tua mãe. E daí eu ficava, não, mãe, vamos lá na avó. Só que ele controlava a sua mãe, botando a família dela contra ela. Dizendo pra ela que ninguém gostava dela, assim, sabe? E aí eu ficava tipo, não, mãe, vamos lá na avó. Então, tipo assim, eu passava muitos fins de semana na casa da minha avó, tentava convencer ela a ir comigo, sabe? Ele tinha ciúmes dela, é isso? Não falava isso, entende? Por isso que é muito sutil, assim, eu não sei. Tá, mas de alguma forma ele controlava ela, de acordo com o que estás falando aí. Ele dizia pra ela que a família dela não gostava dela, e isso ia deixando ela mais longe da família. Certo. O Luciano tu conhecias? Não. Não? Tu nem sabe quem é? Eu sei que eles tinham, ali onde o Nido tinha a oficina, eu sei que ele era o vizinho, mas é isso que eu sei. Tipo, sabe se o Ivanildo tinha alguma relação com o Luciano, de amizade, inimizade, alguma coisa, não? Assim, o que eu ouço falar é que eles eram amigos, mas assim, eu nunca vi... Tu não vivenciou? Não vivenciei. Tem conhecimento que eles tinham uma amizade. Isso. É isso. E a tua mãe, em relação ao Luciano e a família dele, tinha alguma relação? Assim, que eu sei, não. Assim, o que eu sempre vi foi minha mãe em casa, tipo, ela sempre estava em casa, entendeu? Sozinha, cuidando do meu irmão, né? Porque eles têm um filho que é o Anthony, que hoje tem 19 anos, mas ela estava, assim, eu sempre via minha mãe, eu, como filha, eu sempre vi minha mãe nesse papel. Casa pro trabalho, tipo, ela pegava férias, ela nunca ganhou muito bem. O dinheirinho das férias que ela ganhava, ela comprava tinta para pintar a casa. Ela não ia lá gastar com ela, sabe? Então, eu sempre vi minha mãe nesse papel de ir em casa, cuidando da casa, tentando deixar a casinha dela bonita. Tá. E quando esse fato aconteceu, sua mãe ainda estava convivendo com o Ivanildo ou eles já tinham se separado? Não, ela tinha... Ele assim... A relação deles foi piorando muito, ela começou a ficar com medo e daí um dia ela foi para casa da minha avó, mais ou menos um mês antes disso acontecer. Mas ela tinha medo do quê? Ele estava bem violento com ela, assim. Mas ele não chegou a agredir ela? Não que eu saiba, né? Violência, você diz, no trato. Entendi. Como é que tu tomaste conhecimento desse episódio aqui que o Ivanildo tirou a vida do Luciano? Assim, se eu te falar detalhadamente, eu vou mentir, porque faz 8 anos. Que você eu se acho que a minha mãe me ligou. Tu acha que acredita? Tu acha que foi que a tua mãe te ligou e falou que tinha acontecido? Que o Nido tinha matado o Tizil. Tem uma passagem tua aqui num depoimento que tu fala que o Ivanildo começou a mandar umas mensagens meio sem nexo no Pro celular da minha mãe, né? Que tipo de mensagem era essa? Se eu te falar as mensagens, eu também vou estar mentindo, mas na época não foi entregue o celular dela, será? Não tem problema. Isso a gente vê na hora da exposição da prova, assim, eu digo assim, mas daquilo que o senhor se lembra, do seu testemunho.
É que eu não lembro mesmo, assim, porque faz 8 anos. Eu lembro que quando ela saiu de casa, que ela foi morar com a minha avó, eu desenvolvi crise de pânico. Eu tava sempre ansiosa, achando que ele ia matar ela. Assim, então, mas se tu me perguntar detalhes, eu realmente não vou lembrar. Mas depois, assim, depois eu tive crise de pânico, eu tive que tomar remédio. Foi um período, assim, que eu ficava muito ansiosa e eu tava, assim, eu ligava pra minha mãe 20 vezes por dia. Eu chegava, quando ela estava no trabalho, eu ainda ficava mais tranquila. Mas assim, ó, das 5h30 às 10 da noite, eu ligava para ela e eu ficava monitorando assim para ver se estava tudo bem, sabe? Então foi um período que foi bem difícil. Tu tens conhecimento se o Ivanildo questionava a fidelidade da tua mãe, não? Assim, eu sei que ele alega que matou o Tizil por causa disso, né? Mas antes eu não sabia de nada. Assim, antes disso acontecer, não sabia. Nunca visse nada da tua mãe com qualquer pessoa ou com o Luciano que pudesse indicar? Não. A minha mãe, eu acho que assim, que ela jamais trairia ele, assim, sabe? Ela é uma pessoa que é introvertida, que anda de cabeça baixa, que ela só não quer atrapalhar ninguém, assim. Ela foi se diminuindo para tentar não causar nenhum problema, sabe? Tá. E depois que esse fato aconteceu, vocês tiveram alguma espécie de contato com o Ivanildo, não? Uma vez, logo depois que isso aconteceu, eu estava na casa da minha avó e o telefone da minha mãe tocou. E eu atendi rápido porque eu achei que era o advogado. Eu nem olhei o número, nada. E a minha mãe, tipo, ela nem sabe mexer direito em celular, então ela não salva os números, assim, sabe? Fica só o telefone mesmo. E daí eu atendi e era ele. E daí ele falou, quando eu reconheci a voz, daí ele falou, oi, Nicole. Daí eu peguei e falei, isso eu lembro bastante. Daí eu falei, oi, Nido. Tipo, assim, não sabia nem o que falar, né? Daí ele falou assim, só queria te dizer pra ficar tranquila. Eu falei, difícil, né? Daí ele pegou e falou, não, fica tranquila, tá tudo bem com vocês. Daí foi esse o contato que eu tive com ele, essa ligação. E depois nunca mais? Nunca mais. Algum familiar dele, alguma espécie de contato, alguma coisa? Não vi ninguém, não. E como é que tá tua mãe hoje? Ela não tá bem, assim, né? Ela ficou doente, assim, sabe? Tipo, ela não é a pessoa que ela era. Eu tenho um namorado recente e esses dias eu peguei fotos da minha infância e eu tava mostrando pra ele. E ele falou, tua mãe é irreconhecível. Tipo, olhando as fotos da tua infância e ela hoje. Ela anda só olhando pra baixo, ela não fala muito, se tu não falar com ela, ela não fala contigo. Ela com certeza não ficou bem de tudo isso que aconteceu, sabe? Hoje ela mora sozinha? Mora com você? Ela mora com meu irmão. Seu irmão. Quantos anos tem seu irmão? Eu acho que 19. 19. Ah, é o filho do Ivanildo. Isso. Tu tens conhecimento se o Luciano tinha alguma desavença com alguém ali na rua, alguma coisa assim, não? Eu realmente não sei. Ah, tá, o Luciano você mal conhecia. Né? E o Ivanildo com mais alguém tinha algum problema, não? Eu realmente não sei também. O Ivanildo alguma vez se queixou de alguma desavença dele com outra pessoa? Não que você tenha presenciado, mas que ele reclamava, o fulano me incomoda e não sei o quê. Não lembro. Tá bom, estou satisfeito, obrigado. Obrigada. Doutores, pela defesa, tem a palavra. Bom dia, Nicole. Bom dia. Nicole, na época ali que aconteceu esse fato, a tua mãe e o Ivanildo, eles estavam juntos, separados, tu lembra? Eu lembro que a minha mãe estava morando na minha avó. Ela já, acho que aproximadamente 1 mês. Eu lembro que ela saiu de casa ali na época de fim de ano. Tá. E qual o motivo dessa separação, sabes? Então, ele começou a ficar falando, quem é teu amante? Me fala quem é teu amante. E ela começou a ficar com medo dele e saiu de casa. Tá. E depois do fato, né, acontecido, o Ivanildo teve contato com a tua mãe? O promotor já perguntou, mas ele foi conversar com ela? Vamos a ligação que eu atendi foi no celular dela, né? Graças a Deus que realmente Deus deve ter
soprado no meu ouvido e quem atendeu fui eu, mas a ligação que ele fez foi no celular dela. Não, tudo bem, mas a minha pergunta é a seguinte, sabe se eles tentaram reatar ou se separaram definitivamente? Se ele teve contato com ela pessoal? Ela que eu saiba, não. E a tua mãe, assim, qual era o sentimento dela em relação ao Ivanildo? Ela gostava do Ivanildo? Como é que você que morava junto ali? Ela sempre tentou lutar para fazer a família deles dar certo. Ela sempre quis muito ter a família ali, a família. Ela sempre quis cuidar da casa, ela sempre quis construir uma família. Tá. E ela comentou contigo nesse período que ela ficou separada, né, que ela saiu de casa. Eu vou dar um tempo, quero voltar. Vocês chegaram a conversar em relação a isso? Não, ela só... Não. Nicole, tu sabes... Teus pais são separados também, né? Sim. Tu sabe qual é o motivo da separação deles? Doutor, eu não vejo pertinência para o caso, tá, doutor? É que tem essa informação nos nossos, Excelência. Mas eu não vejo pertinência, pode trazer exposição para eles de fatos extraprocessual. Né? Mas é uma informação que vai fortalecer uma tese da defesa, Excelência. Peço compreensão, porque a gente traçou uma tese e essa informação é bem importante. Não, mas eu mantenho o indeferimento do questionamento, tá, doutor? Tá ok, Tess. Sem mais perguntas, então. O juízo não tem questionamento. Se os senhores jurados tiverem algum questionamento, por favor, erguer a mão. Não. Então vamos encerrar a oitiva da senhora Nicole. Só um pouquinho, que parece que um jurado tem questionamento. A senhora sabe se alguns dos envolvidos faziam uso de drogas? Não sei. Ok. Então, sem mais perguntas, os jurados não têm mais perguntas, né? Então vamos encerrar a oitiva da senhora Nicole. Senhor Fabrício, bom dia. Bom dia. Senhor Fabrício, o senhor pode dizer seu nome completo, por gentileza? Fabrício Leandro Miller. O nome de seus pais, senhor Fabrício? Francisco Miller e Maria Miller. A sua data de nascimento? 15 de janeiro de 1976. Senhor Fabrício, o senhor tem algum parentesco com Ivanildo da Silva ou Luciano Bernardi? Não. Amizade íntima ou inimizade com eles? Amizade só. Com quem? Com Ivanildo. É muito íntima, frequentava muito a casa, faziam festa juntos? Não. O senhor tem algum interesse pessoal nesse processo? Não. O senhor promete que vai dizer a verdade, sob pena de ser processado pelo crime de falso testemunho? Sim, senhor. Obrigado, senhor Fabrício. A defesa tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, Fabrício. Bom dia. Vou pedir para você responder olhando para o magistrado, sim, em virtude da gravação. Fabrício, você conhece o Ivanildo há quantos anos? Há uns 23 anos, mais ou menos. E qual foi a circunstância que você conheceu o Ivanildo? Eu conheci em relação de trabalho. Eu trabalhava numa empresa onde ele era cliente e a gente se tornou amigo e foi trabalhar junto depois de um tempo também. E durante esse período todo, você chegou a ver alguma vez o Ivanildo discutindo com alguém, brigando com alguém ou xingando alguém? Nunca. Uma pessoa super tranquila, a meu ver, né? Você conhece a empresa dele? Conheço, trabalhei com ele. Administrei a empresa com ele lá 1 ano. E na empresa, no contato com os clientes ali, teve algum problema, algum mal-entendido? Como é que ele resolvia as questões da empresa? Tudo com a maior tranquilidade. Sempre conheci ele da mesma forma. Reuniões, um cliente que liga chateado, reclamando de alguma coisa, qual era o comportamento dele numa situação de afronte, assim, de um cliente reclamando de alguma coisa? Ele perdia a cabeça normalmente? Não, normal. Eu tenho situações comigo, assim, que a gente tinha reuniões, às vezes ficavam um pouco mais acaloradas, assim, né? E no final, a gente ia, tomava um café, mudava o assunto, ele sempre bem tranquilo. Diz uma coisa, você sabe que ele está sendo julgado hoje por um homicídio. Como você recebeu essa notícia? Na época, eu fiquei bem abismado, assim, pela
Pela pessoa que eu conheço dele, né? E naquela época você tinha contato com ele ainda? Eu tinha saído da empresa pouco antes, bem pouco antes. Tá, você trabalhou com ele na Itopavazinha ou lá no Passo Manso? Na Itopavazinha. Então você não conhece o galpão lá do Passo Manso, lá o vizinho do galpão, você não chegou a conhecer? Não, a pessoa eu não conheci. Eu conheço o galpão lá dele, que ele tinha lá, o Ivanildo, mas a pessoa eu não conhecia. Então você descreve o Ivanildo como uma pessoa de boa índole? Ao meu ver, sim. Nos 23 anos que eu conheço ele, sim. Então tá, sem mais perguntas, excelência. Obrigado. O Ministério Público tem a palavra. Sem questionamentos pelo Ministério Público, sem questionamentos pelo juízo. O jurado tem algum questionamento? Se tiver, erguer o braço e fazer por escrito. Não? Então vamos encerrar a oitiva do senhor Fabrício. Senhor Jordan, bom dia. Bom dia. O senhor pode dizer seu nome completo, por gentileza? Jordan Carlos Pandini. Nome de seus pais, senhor Jordan? Carmelino Pandini e Miriam Altair Pandini. Sua data de nascimento? 17 de março de 78. Senhor Jordan, o senhor tem algum parentesco com Ivanildo da Silva ou Luciano Bernardi? É parente deles? Não. Amigo íntimo ou inimigo deles? Sou amigo do Ivanildo. É amigo muito íntimo, frequenta um a casa do outro, fazem festa juntos? Não. O senhor tem algum interesse pessoal nesse processo? Não. O senhor promete que vai dizer a verdade, sob pena de ser processado pelo crime de falso testemunho? Sim. Obrigado, senhor Jordan. A defesa tem a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, Jordan. Bom dia. Vou pedir para você responder olhando para o magistrado para ficar melhor na gravação. Tá? Jordan, você conhece o Ivanildo há quantos anos? Uns 17 anos, mais ou menos. E quais foram as circunstâncias que levou você a conhecer o Ivanildo? Hoje ele é meu cliente, né? Tem um escritório de contabilidade e aqui em Blumenau e ele é meu cliente da contabilidade, né? Nesses 17 anos ele é seu cliente? Agora... Não, 17 anos não, né? Mas eu conheci ele porque ele prestava serviços de serralheria ali. Mas deve ser uns 15 anos, eu acho. Eu tenho que até dar uma verificada, mas deve ser nessa data aí, uns 15 anos. Tá, e você, aproximadamente aí. Você sempre teve contato com o Ivanildo? Conversa com ele semanalmente? Sim, até porque ele era meu cliente, né? Então, dúvidas, né? Com relação à empresa dele, né? Nesse período aí, não sei se vocês confraternizaram alguma vez, participaram de algum evento? Não. Você é contador de outros clientes dele ou só dele? Ou conhece outras pessoas que têm uma amizade em comum com ele? Não, só em amigos em comum? Conheço, sim, tem outros. Tá. E nesse tempo que você conhece o Ivanildo, qual foi a conduta do Ivanildo? Como o Ivanildo é visto, né, entre os amigos, na sociedade, uma questão empresarial? O Ivanildo é uma pessoa... Como é que está a empresa dele? Como é que está? Não, agora ele é aposentado. Mas como ele cuidava da empresa dele, como é que era o tratamento dele e a vida social dele, com relação que você conhece, obviamente? É um cara calmo, né? Então, os impostos ele paga em dia, né? Então... Tranquilo, até fiquei bem surpreso realmente quando fiquei sabendo da situação, né? Então até me chocou porque eu não esperava isso dele, né? Um cara bem calmo, sempre foi cordial, educado, né? Trata bem os nossos funcionários lá do escritório. Então, assim, para mim foi uma surpresa realmente, assim, né? Que um cara assim bem centrado. Sem mais perguntas, excelência, obrigado. O Ministério Público tem um questionamento? Sem questionamentos pelo Ministério Público, sem questionamentos também pelo juízo. Se algum jurado tiver algum questionamento, por favor, erguer o braço. Não? Então vamos encerrar a oitiva do senhor Jordan. Senhor Jordan, obrigado, terminamos. O tribunal do júri decidiu que Ivanildo da Silva é culpado. Ele foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado. A justiça entendeu que o crime foi cometido por motivo fútil e de forma que a vítima não teve chance de se defender. A esposa da vítima estava grávida, o que agravou ainda mais a pena. Mesmo tendo confessado, isso não foi suficiente para reduzir a pena. O juiz negou o direito de recorrer em liberdade, autorizou o início imediato da pena e expediu o mandado de prisão. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!